nunca escondi a minha preferência de ver a igreja aqui toda juntinha, quando comparado naquela capelão lá, quando fica a pessoa toda espalhada, igual ovelha sem pastor. E eu louvo muito ao Senhor. Sabe que ao chegar, eu estava pensando, desde que nós cantamos o primeiro hino, eu estava pensando nas expressões desse último hino, que eu não tinha visto porque estava na folha, não tive tempo. Quando ele repete insistentemente: não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti. Isso me traz à mente a minha parábola favorita das que Jesus contou, está lá em Mateus 13, desse homem que saiu procurando pérolas, e um dia ele achou uma tão maravilhosa, tão especial, tão linda, que ele não teve dúvida. Ele foi, se esse homem fosse eu, já tem um plano maravilhoso. Fala: nós vamos vender a casa, vamos vender o carro, vamos vender os cachorros, vamos vender a tartaruga, vamos vender tudo que nós temos. Fala assim, e para fazer o quê? Para comprar uma pérola que é maravilhosa. Eu não sei, não conheço até um pouco para imaginar que isso ia causar um choque, não é verdade? Mas Jesus está contando a escala de valorização que a presença do Senhor Jesus diante dos nossos olhos produz nos nossos desejos. Eu quero esse Jesus mais do que tudo. O que quer que Ele peça, eu não vou negar. O quanto Ele custa não me importa. Eu estou disposto a dar tudo o que eu tenho para tê-lo no meu coração. Será que é esse o nosso desejo? Não é natural. Não é natural. Nós somos preocupados com tantas coisas e nós pensamos em tantas coisas. Mas, na verdade, uma só coisa nos é necessária: é a presença de Jesus. Amém. E nós provamos isso. Essa semana, nós falamos a semana toda sobre correção. Eu vou passar alguma coisa sobre o livro de Hebreus aqui para os irmãos. E agora, no final de tudo, olha, não é um trabalho, é um trabalho que a gente faz com muita alegria. Preparar o culto, preparar a apresentação, os slides, preparar, e ele requer. Assim não precisa ficar segurando. Ele requer algum. É muito pequeno. Esse trabalho requer esforço que Deus nos dá alegria de fazer, de verdade, sabe? Mas aquilo que acontece às 5h25, quando está tudo pronto, eu já ouvi o barulho do chuveiro parado, ela já acabou de tomar o banho dela, e não guardou os cachorrinhos, eu tive que guardar. Não, ela que guardou depois. E de repente faz assim, ó, a tela do computador, tudo ficou preto. Olha, Senhor, perdi tudo a coisa. E para resumir essa abertura que já está ficando um pouco longa demais, eu queria dizer que esse sentimento de não ter nada, ele é muito bom, é um paradoxo. Assim, Senhor, eu não tenho nada, a mensagem foi perdida na internet quando acabou a luz, eu não consigo passar para cá, não consigo passar para lá, mas eu tenho o Senhor. Louvado seja o teu nome. O povo que faz estar lá, que queira ter o Senhor, porque eu não tenho outra coisa para oferecer senão o Senhor. Amém. E isso é tão bom. No não termos nada que está a nossa riqueza, sabia? Você já pensou que um dia, se o Senhor Jesus não voltar antes, e eu tenho esperança que Ele volte, ainda que minha vela já está bem no finzinho, eu tenho a impressão que nós devemos manter essa esperança que Ele volte. Mas você já pensou, se Ele não voltar, que um dia vão tomar o nosso corpo e vão colocar numa tumba, num caixão, numa tumba, e nós não teremos nada lá. Tudo que você levar só vai servir para ser roubado por ladrões e salteadores de tumbas. Será? Eu quero levar minha aliança. Se tiver um ladrão no enterro, ele não vai pedir esforços para ir lá cavar um buraquinho e roubar o ouro. Não é verdade? Nós não temos. Você tem alguma coisa? Não.
no frigir dos ovos, ou nós temos a pérola, ou nós não temos nada mesmo. Porque tudo que nós podemos levar dessa vida é a pérola. E o seu nome é Jesus, nosso amado. Amém? Eu queria aplaudir a Deus. Olha aí, os irmãos que têm as suas Bíblias em papel ou no computador ou no celular, eu os convido para seguir na leitura que nós temos feito, e hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 12 de Hebreus, do 1 até o 11. Enquanto você encontra aí, eu estou vendo vários irmãos orando. Interessante como o celular passou, ganhou na popularidade. Eu ainda prefiro a Bíblia de papel, mas enfim, só uma observação. Enquanto você procura, eu queria contar para vocês uma coisa. Essa carta de Hebreus, que estamos chegando rapidamente no seu final, ela foi nos deixada com essa intenção do Senhor, de mostrar para nós o seu plano de nos salvar do inferno, ao qual todos, sem exceção, nenhum ser humano é exceção a essa regra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e portanto condenados à vida eterna, passada esta eternidade no inferno. E Deus tanto amou o mundo que deu Jesus para nos livrar, para nos salvar, e Ele o fez. E agora a carta aos Hebreus, ela é escrita para deixar isto muito claro, os termos do desejo do Senhor, e mais, mostrar o perigo que corremos de cair, de desertar, de apostatar durante a caminhada. A palavra do Senhor é dada ao largo de todo esse estudo, exemplo do povo de Israel, como tantos se quedaram muertos no deserto, porque não deram atenção à fé no Senhor, não deram atenção à submissão que é devida só a Ele. E finalmente, ela nos proporciona elementos para perseverar hasta o final. Todo que persevera hasta el fin, dijo el Señor Jesús en su grandioso sermón profético de Mateo capítulo 24, versículo 12. Todo que perseverar hasta el fin será salvo. Esto es. Entonces ahora paso a la lectura sin grandes consideraciones antes que lleguemos a nuestro próximo paso. Portanto, também, nós todos encontraram Hebreus 12, e estou lendo a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando sobre os heróis da fé, sobre os quais ele falou, nos ensinou no capítulo 11, no capítulo anterior. Já que nós temos esses exemplos, foram tão marcantes na história da humanidade, esses homens que foram exemplos de fé, que caminharam como o justo caminho, e o justo vive pela fé. Então, o que nós vamos fazer disso tudo? Nós devemos, diante desse exemplo, livrar-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, livrando-nos de tudo o que nos atrapalha e daqueles pecados para os quais nós somos particularmente predispostos a cair nele, e caminhemos tendo os olhos fitos, versículo 2, fitos, la mirada em Jesus, el iniciador e perfeccionador de nuestra fé, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerem a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Jesús perseveró hasta el fin. Sí, perseveró delante de tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Uma fórmula importantíssima. Não é infrequente que crentes e crentas, mas não existe crentas, na minha cabeça só, que servos e servas do Senhor, não é infrequente que às vezes
se vejam abatidos, desanimados, tristes. E o Senhor diz, aqui a receita para que isto não siga adiante, diz, olhem para Jesus, olhem para Jesus. Enquanto você caminha aqui, olhe para o exemplo dele. Na luta contra o pecado, vejam só como foi Jesus, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês não foram tão radicais na luta contra o pecado. E Jesus foi. Então, olhem para Ele. Ele tem muito a fazer e a dizer para vocês. E é isso que Ele diz. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos. Que palavras são essas? Versículo 5, continuando. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga, açoita, chicoteia, uau, todo aquele a quem aceita como filho. Bem, vamos guardar aqui essas considerações para daqui a pouco. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. A luz apagou, o trabalho se perdeu, a internet não funcionou, o ar-condicionado quebrou. Será que nós podemos tomar isso como algumas pequenas dificuldades que o Senhor está colocando diante de nós hoje? Sim. Sim, essas coisas acontecem todo o tempo. Vem sobre nós todo o tempo. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim viver. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha que coisa, que revelação interessante. Nesses problemas todos, eu vou mencionar mais alguns problemas que nos têm acometido, Deus tem um intento. Aquele filho que se submete a Ele, como muitos da nação de Israel não se submeteram, aqueles filhos que mantêm a sua fé firme, não é o filho que mantém, ele o mantém, o filho que o procura para se manter firme na fé. A esses, o que ele está fazendo através dessas aparentes adversidades? Ele está nos disciplinando para o nosso bem. Qual é o bem supremo? Ele nos tornando pessoas santificadas por Ele. Olha que coisa! É assim que se faz um crente santificado, expondo a dificuldades, expondo a disciplina, expondo ao castigo que muitas vezes o pecado pode trazer sobre nós, com uma finalidade, que é tornar-nos semelhantes ao Senhor Jesus, santificados por Ele. Essa coisa de disciplina, pastor, dói no lombo, não é? É de fato, o autor de Hebreus concorda, diz assim: nenhuma disciplina, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. A hora que fez o computador, que bom que o computador queimou e tudo está perdido, glória a Deus. Isso não é natural. Alguns até podem fazer isso da pele para fora, da boca para fora, mas não é esse o sentimento, é verdade? Eu cheguei em casa hoje, o Débora tinha queimado a carne, queimou a carne, queimou a mão, e ainda a comida saiu ótima. Então, nós passamos por isso. Esteja preparado para ser sincero, não é colocando um sorriso de plástico e umas palavras decoradas que você resolve a questão. Não, é lá no coração de Senhor, eu tenho que me submeter ao Senhor. Vejam só, um pastor de muito tempo atrás, já falecido, disse assim: o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós. Você estaria de acordo com isso? Sim. Sim, ele está aí desde a eternidade praticamente, ele conhece a Bíblia, mas ele continua sendo o diabo. Nada mudou nele. Conhecer a Bíblia não adiantou nada para ele. Por quê?
Porque o segredo não está em conhecer, mas em praticar a palavra de Deus. O Dorcélio está falando isso na abertura também, não é? Porque o Espírito está nos levando na mesma direção aqui, ele não combinou nada. Não é verdade? Não combinamos. Falei para nós já 2 semanas atrás, que eu ia estar viajando. O Senhor vai nos dando a prática da palavra de Deus é que conta. Vejam só, os heróis da fé, é um resumo, que são mencionados no capítulo 11, viveram crendo em Deus e obedecendo através da prática dos seus mandamentos. Eles não viveram em função de si mesmos, porque é isso que Deus quer, que não vivamos para nós mesmos, mas para Ele e para o nosso próximo. E abençoaram muitas pessoas através das obras de bondade que eles faziam, embora ninguém fosse digno de recebê-las. Aliás, tem uma expressão tão forte na carta dos Hebreus, que o mundo não era digno desses homens. Eles eram muito bons para esse, o mundo não era digno. E mesmo assim, o Senhor os entregou para viver, sofrer, trabalhar, fazer pessoas ser beneficiadas das suas vidas pela vida de Deus através deles. O Senhor nos ensina a deixar de lado as coisas que nos atrapalham na caminhada com Ele, para que jamais venhamos a perder o rumo da vida eterna, como aconteceu com muito povo de Israel. Eles apostataram da submissão e da fé em Deus, e por isso morreram no deserto, sem ver a terra prometida. E Ele nos diz assim, para que não nos cansemos, nem nos... aqui já escapou. A eletrônica está contra mim hoje, viu? E eu acabei orando com a Débora, Senhor, se tem alguma participação do inimigo aí, segura, quebra as correias e as correntes. Né? Deu outro pouco aqui, desapareceu. É isso aí, nós temos a pérola. Para que não nos cansemos, não nos desanimemos na caminhada. Somos ensinados a manter os nossos pensamentos em Jesus, que combateu o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue. Deixa eu ser um pouco mais prático aqui. Eu só posso ser prático falando sobre mim ou exemplos que você permita que eu dê a teu respeito. Ou talvez naquele culto de testemunhos que logo a gente deve ter e você ter seu próprio testemunho, não é? Vejam só. Como manter os pensamentos em Jesus? A mirada fixa em Jesus. Ontem, sábado, dia lindo, eu estava lá no nosso escritório, trabalhando na mensagem, muito feliz, muito cheio do Espírito de Deus, para a glória dele, cheio de fruto do Espírito, cheio, muito feliz, e ali estava trabalhando na mensagem. De repente aconteceram algumas conversas, algumas... televisão, os meios não importam. E aquilo gerou no meu coração aquela expressão que o salmista usa, o salmista Asaf, não Davi, no Salmo 73. Fala assim: eu sei que Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, meus pés quase que resvalaram, porque eu tinha inveja do ímpio. Eu tinha inveja, e isso aconteceu assim, impressionante, com que rapidez. Eu passei desse estado que eu descrevi para vocês, cheio da graça, cheio do Senhor no meu coração, a uma situação em que foi mencionado uma grande vantagem de certos ímpios, e eu fiquei, eu gostaria de estar lá no meio deles, dos que, não dizer, eu gostaria de ser ímpio, mas eu gostaria de ter o que eles têm. Não, eles não têm, caramba, como que eles têm? E em pouco tempo, a alegria murchou, foi embora. Foi embora. Eu não acho que eu estou contando nenhuma novidade para vocês. Eu acho que vocês já passaram por situações assim. É isso daí. A alegria murchou. E eu tenho nessa perda da alegria a repreensão ou o castigo que Deus tinha para mim por cobiçar as coisas más. Não se parece com o texto que nós lemos? Veja só, feliz, usufruindo da alegria de ter a pérola ali comigo. E de repente eu troquei por sentimentos de posse, de coisas que eu não tenho, que eu não preciso ter, que não vão fazer diferença, que o Senhor não deu, então não é bom. E de repente lá estava eu. Dei uma resposta atravessada para dentro, e acho que nem percebeu, mas no coração azedou.
mas eu estou lendo. Mantenha os olhos postos em Jesus. O que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso humildemente pedir perdão para o Senhor. Posso ou não posso? Ele me deu essa faculdade, essa possibilidade de pedir desse Senhor. Eu fui um bruto, eu fui um tonto de querer. Eu não quero, não tenho outro bem además que tu, Senhor. Eu quero a ti, é só a ti, Senhor. Perdona meus pecados. E sabe o que ocorreu? Ele restaurou a minha alegria. Foi como da partida no carro que tinha morrido. E o carro saiu melhor que antes. Melhor que antes. Lavei os pratos depois. Até pode contar que belezinha que eu fiquei. Olha, é verdade, porque o fruto do Espírito ele é abundante quando nós mantemos os olhos postos no Senhor Jesus. E nessa luta, meus irmãos, nós não podemos desprezar ou ficar magoados quando Ele nos repreende e nos castiga. Nos lembremos sempre que somos amados filhos de Deus, que é o Pai perfeito, e nos disciplina com a finalidade de sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Naturalmente, nós não encaramos com alegria a disciplina e correções que recebemos de Deus, mas o resultado delas são atos de justiça e de paz em nossas vidas. Ele traz justiça e paz quando nos submetemos ao Senhor. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu tenho numa parte do meu corpo uma cicatriz mais ou menos do tamanho de um quarter, uma moneda de 25 centavos, que não posso mostrar para vocês porque aqui, onde o papai costumava me pancar quando eu mereci. A história é desconhecida de alguns de vocês. Era uma das minhas primeiras lembranças de nesta vida. Eu estava enfermo e meu papai chamou o senhor Luiz da farmácia, japonês, que vinha com um estojo de metal de cobre, jogava álcool dentro, acendia um palito fósforo e queimava os germes, ou pelo menos ele pensava que era suficiente para queimar, não é? Dentro, com a agulha e a seringa. Um agulhão, meus irmãos, de cobre grande, uma seringa grande, e dentro da seringa o famigerado benzetacil. Quem lembra de benzetacil? Mostra a mãozinha, mostra a mão. Benzetacil. Ninguém falou, eu lembro, que legal benzetacil, porque dói demais. Hoje em dia se usa muito pouco. É muito doloroso. E eu, quando vi aquilo, eu comecei a espoiciar. E meu pai era forte, e ele pulou em cima de mim. Eu estava na cama dele, e ele me segurou, e bumbum pro ar, e lá veio o seu Luiz com a seringa, e eu escoiciava tanto, que a agulha quebrou dentro. Eu não sei quanto ele já tinha injetado, mas na manhã seguinte eu tinha uma bola preta de necrose, de gordura, deve ter sido, né? Enorme aqui no meu traseiro. Aquilo durou tempos e tempos, papai passando pomada de belacona. Foi um período assim muito, muito difícil. Esse escoiciar, ele é um problema diante de fatos na nossa vida, e o Senhor está nos advertindo sobre isso. Ele está nos contando que isso faz parte da nossa existência. Ele está contando e Ele está nos preparando, dizendo que a sua bondosa graça nos pode capacitar a passar pelas provações, sem pôr culpa na esposa, sem pôr culpa no marido, sem pôr culpa no presidente Trump, sem pôr culpa no diabo, sem pôr culpa no Senhor. Se está acontecendo, pode ter sido todo mundo, uma combinação da esposa, do marido, dos filhos, do presidente Trump, do diabo, tudo junto, para te atacar, pode ser, mas só veio na sua vida porque o Senhor o permitiu. Está bem com a tua teologia isso? Eu poderia suportar isso, dar suporte com muita palavra do Senhor, mas nós não temos o tempo para fazer. Então, vem porque o Senhor permite. Veja só alguns exemplos. Eu tenho uma razão para dar para vocês esse pequeno testemunho pessoal, e vocês já vão entender qual é essa razão.
eu preciso fazer exercício para minhas costas. Eu fui operado da coluna 2 vezes. E o problema não é essa época do ano, o problema é quando esfriar ou quando chove muito. Então, muitos anos atrás, o meu sábio sogro, pai da Débora, sugeriu nós comprarmos uma máquina de aquecer e ela vivemos bem ali. Mas de vez em quando ela quebra, e essa quebrou. Quebraram os aparelhinhos que eu uso, que eu coloco assim no meu ouvido, porque nadar é um exercício extremamente fastidioso. Sim. E você não ouve nada, você não convive com ninguém, não tem, enfim. Então, os dois com defeito. E nós temos uma churrasqueira em casa, que é uma alegria que nós podemos usar de vez em quando, quebrou. Eu comecei a ter umas infecções nos olhos, alguns irmãos não se lembraram. O que está acontecendo com o teu olho? Você chorou, alguma coisa? Os irmãos queridos que gostam de mim, viram. Num olho, depois passou para o outro olho. Falaram que eu tinha que operar do olho lá no São Paulo. Chegou a ser marcada a operação e tudo mais. Bem, começando daí, o Senhor curou meu olho e foi cancelada a operação. Amém. A churrasqueira quebrada, descobrimos um senhor argentino especializado em arte que lá fijou para nós outros. El aquecedor da piscina, que era uma pequena fortuna para cambiar, a fábrica enviou uma pessoa, já sem garantia, sem nada, e este homem bendecido arreglou a máquina por uma ninharia, por um preço de comprar um paquete de maní. Mira como Deus, Ele não nos desampara. Tem um período aí, não foi assim, quebrou a máquina, aí está aqui no momento seguinte, bate na porta. Quem é você? Eu sou um homem enviado por Deus para corrigir a tua máquina e não te cobrar dinheiro nenhum. E aqui está. Plim, e tá. Não, nós passamos por um período que dói, que as nossas cogitações, elas correm, elas nos fazem escravos de pensamentos e ansiedades, e a alegria pode ir para o buraco, e assim por diante, e assim por diante. Eu falei para vocês que a cirurgia foi cancelada, pouco tempo depois nós soubemos o diagnóstico da Débora. Eu não sei se é função disso ou não, e as datas talvez tenham que ser corrigidas. Eu comecei a ter dores fortes no peito, do lado esquerdo. Conversei com o Davi falou: pai, você tem que ir para um socorro. E eu fui para um socorro, obedecendo o filho, esperto na área, e lá estava eu. Foram feitos alguns exames, e tudo deu normal. Louvado seja o Senhor por isso. Não contente com isso, algum pouco tempo atrás, eu contei já para alguns que estavam na igreja, eu fui ao banheiro fazer o número 1 lá na clínica e saiu puro sangue. Cheio de exame, você sabe o que é? Você sabe o que é? Perspectivas não são boas. Fiz um exame, senti o urograma, deu tudo bem. O urologista diz assim: mas você precisa fazer uma cistoscopia. Carlito sabe bem o que é cistoscopia. Conoce bem para saber se você não tem um câncer de vejiga. E quando eu tinha a cistoscopia, tudo bem. Todavia, um me chamou dizendo: tu, cada scan demonstra que você tem uma lesão no pâncreas que pode ser um câncer. Eu disse: Senhor amado, tudo de uma vez, tem misericórdia. Eu não sei os termos em que eu orei, nós oramos. Algumas poucas pessoas oraram por mim, e o fato é que veio o resultado desse último exame também todo normal. Percebe? O Senhor faz a e Ele mesmo a cura. O Senhor toma pela mão e Ele diz: não temas, eu te ajudo. Mas Senhor, por que eu tenho que fazer que vai acontecer o mal? Porque Ele está trabalhando nesse período de, entre aspas, incerteza. Ele nos traz a sua presença, onde Ele age com grande poder transformador no nosso interior, e Ele vai operando em nós uma nova natureza, que é a natureza de Jesus.
Eu acho que está ficando bem claro isso, não está? Sim. Não pela minha capacidade de explicar, mas eu creio que o Espírito de Deus entre nós, ele nos deixa isso claro. Talvez você está se recordando algumas coisas difíceis que aconteceram na sua vida. E por falar em coisa difícil, esse nome, leucemia, não é nada agradável. Eu prefiro falar assim, é uma enfermidade de baixa agressividade e que pessoas que a têm raramente vêm a falecer por causa dessa enfermidade. Eu prefiro isso. O nome está associado a coisas ruins, né? A gente tem... É um estigma, é uma coisa que nos impressiona muito. Bem, a DEC vinha de uma fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca. As coisas nela são sempre mais sérias do que em mim. Ela teve que fazer uma pequena cirurgia cardíaca por via de cateterismo, ficou boazinha, saiu mais bonito do que entrou. Isso era para a cirurgia ter sido em dezembro de 24, quando nós soubemos disso, era julho, mas nós vamos esperar até julho. No fim, o senhor abriu a porta e a cirurgia pôde ser feita em agosto. Foi em julho mesmo, 5 meses antes, porque estava difícil de passar por esse momento de batedeiro, tomando uma porção de remédio e tudo mais. Bem, não contente com isso, como eu disse, então ela apareceu com esse diagnóstico. E até aí tudo bem, porque são só informações. Se eu disser para você aqui, ó, teu colesterol está alto, não dói. Não dói, você não lembra que tem ou não tem. Aliás, essa é uma dificuldade, porque algumas pessoas esquecem de que algumas enfermidades, elas são como assassinos silenciosos. Eu dou alguns nomes: pressão alta, apneia do sono, essa de roncar, é roncar, meu pai roncava, minha mãe roncava, meu porco roncava. Não, ronqueira é um problema sério, você tem que falar com o seu médico e tem que ser tratado, e enfim, é um assassino silencioso. Já falei diabetes? Não, diabetes é um assassino silencioso. Obesidade é um assassino silencioso. Colesterol alto, triglicerídeo, e essas coisas não sentimos. São graves. São situações que têm que ser combatidas. E o Senhor nos tem abençoado a ajudar no combate. O fato é que nada doía. Nós estávamos bem. Nem pensar na tal da leucemia a gente estava pensando mais, né? Ainda mais que a última consulta, o médico falou: olha, quer saber o negócio? Teus números estão feios. Mas eu não vou ficar tratando o número. Pedro, tudo bem? Sim, tá. Esse teu número é tão feio, mas eu não vou ficar dando remédio para você por causa de número. Vai embora dia 31 de julho, vem me ver e não vamos tratar por enquanto. Eu até celebrei no meu coração, não vai precisar de tratamento. O problema é que a minha amada, cerca de 6 meses não, menos, foi março que você foi para o Brasil a primeira vez. Esse ano, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses, ela vem sofrendo de algo que já tinha um pouco, mas não tanto, que são lesões. Você já teve afta, lesiones, úlceras na língua, na parte da boca, das encías. É muito doloroso. A pobrezinha estava sofrendo muitíssimo, muito. Não pode comer, aquilo doía. E a gente tentando achar, e lendo, e buscando. E o especialista disse: olha, eu acho que isso nem é devido à leucemia. Eu não sei o que é. Depois de ter feito uma porção de testes, ter mandado para o infectologista, eu não sei do que se trata. E, portanto, não tem tratamento. Fomos a Virgínia, os irmãos sabem, neste julho, para falar com o descobridor dessa doença, que por sua vez disse: está relacionado a essa doença. Que bom, ele vai dar um remédio. Mas eu não sei como tratar. Thank you very much. Ok, vamos embora com as úlceras, do mesmo jeito que nós viemos para Virgínia, nós vamos voltar para Miami com elas. Acontece que, ao pisarmos desse abençoado solo maiamense, no dia 2 de julho, ou seja, há 18 dias atrás, as úlceras sumiram. Tomou Dorim e sumiu. Isso é um milagre de Deus. Milagre. Alguns têm
tentado mostrar, dizer, é um probiótico. É porque, lendo alguma coisa, no dia 26 de junho, descobri hoje, na minha agenda, vi que probiótico, algumas vezes, pode ser usado com sucesso, etc. E tudo. Aliás, esqueci os probióticos lá na casa da irmãzinha, que está precisando ver o que vai acontecer. Bem, mas, irmãos queridos, eu estou dando testemunho para vocês de que eu estou totalmente vendido e prostrado aos pés do Senhor. Eu estou, assim, eu contemplei um milagre semelhante a esse milagre que eu vou contar para vocês e que é conhecido de vocês, que está em Lucas 17, de 11 a 19. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, uma cidade horrível, que se chama Burque. Nós, quando aqueles irmãos queridos nos deram de presente de viagem para Israel, o pastor, nosso amigo lá, nos levou a conhecer esse lugar horrível, horrível. Uns penhascos, uns buracos, uns abismos, não tem vegetação aí. E lá em cima, perdido naquele mundo horrível, uma capela que foi construída, é a segunda capela, segundo templo cristão mais velho do mundo. Foi construído no ano 100, sei lá, 200 que foi. E que lá teria sido o lugar onde se passou essa história que eu estou lendo aqui. Que história é essa, pastor? É esta: Jesus passou por ali e saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Sabe por que pararam de longe? Porque uma pessoa que tinha lepra, sabe o que é lepra? Alguns não sabem, então eu vou contar um pouquinho gráfico. Lepra é uma enfermidade que hoje nós não ouvimos muito a respeito, porque descobriram que algumas sulfas tratam, isso saiu da lista das doenças graves. Porém, é uma enfermidade que, se deixada por evoluir por si mesmo, ela vai causando podridão da carne, principalmente nas partes extremas, dedos, nariz, orelha, dedo do pé. Aquilo vai apodrecendo e vai progredindo e vai exalando um cheiro horroroso. Muito logo, o povo da antiguidade descobriu que aquilo era transmissível. Então, o que eles faziam? Eles usavam algumas leis muito duras, não só na nação de Israel, em outras nações. Quem tem lepra era expulso da sociedade, não podia viver mais com a família. A família, tinha gente que não tinha lepra, vai pegar lepra, os leprosos daquela casa vão passar para a cidade, da cidade vai passar para o país. Entendem qual é a razão? Não podia ficar leproso na sua casa, tinha que ir embora, viver com outros leprosos. Estão vendo 10 leprosos juntos? Eles não estavam juntos para fazer um coral de leprosos, um grupo de cantantes leprosos, não. Eles estavam juntos porque eles ficavam em grutas, em cavernas, em vales sombrios, como esse lugar onde se passa a história. E ali eles cuidavam um do outro até morrer, porque estavam para morrer. Uns iam dizer: já sei, isso é coisa de pobre, só pobre que devia fazer. Não, qualquer pessoa em Israel que tivesse essa enfermidade tão feia era banido da sua casa. Existia um homem chamado rei Uzias, se não me falha a memória, foi o rei que mais tempo reinou em Israel. E ele cometeu lá um deslize contra o Senhor, muito atrevido, muito arrogante. Entrou onde ele não deveria entrar, que só o sacerdote poderia entrar. Vocês lembram bem disso? Lugar santo do santo. Ele foi lá: eu sou o rei, quem manda aqui sou eu. E quando ele está lá oferecendo o sacrifício, parece uma lesão de lepra na testa dele. Agarraram o rei, puseram luvas. O senhor Jonas dá um par de luvas aqui para mim, põe a luva, e agarraram o rei Uzias e levaram ele lá no meio dos leprosos. Lá ele acabou os dias dele. Não havia discriminação de quem era a pessoa que tinha lepra, todos teriam o mesmo fim. E eles gritam: Jesus, esse acontecimento se passa já no final da vida terrena de Jesus, e eles certamente teriam já ouvido que Jesus, ele era um homem de milagres, ele andava fazendo as obras de Deus, e eles se viram: é a nossa chance, se perder Jesus agora, perdeu para sempre. E eles gritam: mestre, tem misericórdia de mim.
E ele, de longe, né, gritando. Por que de longe? Porque quem tinha lepra, a lei também dizia isso, tinha que ficar de longe gritando. Se você via alguém, estou aqui, estou vendo lá no fundo o Senil, o Arnaud, a Marta, suponha que não tem ninguém aqui, eu tenho lepra. Eu tenho, pela lei, que gritar, leproso, leproso, leproso. Não é para o Arnaud virar para o Juscelino, está chamando a gente de leproso? Leproso é ele. Não é para criar um caso com eles, é para que eles soubessem que eu era um leproso e se distanciassem de mim. E se o leproso não fizesse isso, ele era considerado como um fora da lei, ele era apedrejado e morto antes do tempo. Percebem a gravidade da situação? Então esses homens sem esperança, eles então se aproximam desta maneira do Senhor, e Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eu contava para as crianças quando eu era pequenininho, você lembra disso? Os 10 leprosos vão obedecer, né? Vão obedecer, temos fé em Jesus, nós procuramos ele, mas a gente não vai conseguir nem chegar perto da cidade, vão tirar pau e pedra na gente, porque a gente é leproso. O que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos fazer o quê? Crer em Jesus, guardam isso. Então estão caminhando os 10 juntos. De repente um lá que não tinha mais nariz, e o outro do lado dele caminhando, não tinha mais a orelha. Ei, o que você está fazendo com essa orelha linda aí? Você não tem orelha, caiu tua orelha, eu peguei no chão, quando caiu podre no chão. Eu não sei o que está falando, você não tem nariz, olha que narigão que apareceu em você. Foi recompondo, imaginem a cena, irmãos queridos. Foi recompondo diante dos olhos dele. Uau, que coisa impressionante, que coisa emocionante. E aqueles homens, não parece que levou tanto tempo assim. De repente estavam sãos, completamente sãos. E vejam que coisa, eles ficaram limpos. E aí então volta a minha versão da historinha para os meus 3 filhos. Quer dizer, e entraram na cidade, foram mostrar para o sacerdote: você aí, sacerdote, você que expulsou a gente, ó que lindão que eu estou, limpinho, cheiroso, sumiu tudo. E agora o que eles vão fazer da vida? Vão usufruir as bênçãos. O pastor João sempre fala: bênção não sara coração de nenhum pecador. Guarda isso, que é uma verdade de Deus. Eu queria uma bênção, se Deus me desse essa bênção, se Deus me desse isso, me desse um emprego, me desse um carro, me desse um carro, me desse o que for, aí então eu iria segui-lo. Mentira, isso não muda ninguém. Bênção Deus nos dá para que desfrutemos delas, porque eles são bons, e para ver se Deus consegue nos levar ao arrependimento. É um outro assunto. Mas vejam só, o natural é que agora eles vão desfrutar das coisas. Eu dizia para as crianças assim, tinha um lá que quando tiraram a ele da comunidade, ele estava noivo para se casar com uma moça linda, e agora longe da moça, e ele ficou lá com os leprosos. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar correndo para a casa da moça e vou pedir em casamento. Normal. E bate na porta. E quem abre a porta? O seu melhor amigo. Não amigo da moça, amigo dele, com aliança na mão esquerda. O que aconteceu aqui? E minha noiva sua não. A noiva tinha casado com outro. Aí ele de desespero vai e se dá um tiro na cabeça. Não deu tiro porque não tinha revólver ainda, não existia. Mas se dá um jeito de se matar. Um outro então, não, eu curto a vida. Hein, senhor? Gosto de uma pescaria legal e tal. Para ver se ele não pegou um tubarão. Aqui, eu vou pescar lá no mar. E ele entrou lá no mar para pescar, mas pescou um peixe tão grande, o peixe arrastou ele para dentro do mar, morreu afogado. O outro então era um trabalhador, foi trabalhar no telhado da casa, escorregou lá no telhado e caiu de cabeça e morreu. O outro estava andando nas ruas de Jerusalém, muito numa boa, cantarolando, veio um tropel de camelos desembestado, atropelou e morreu. Você vai imaginando 10 causas de morte? Eu quero dizer que 2000 anos depois, você vai concordar comigo que esses 10 homens todos morreram. Sim. Verdade ou não? Sim. Mas vejam só que especial. Um deles, vendo que estava são, quando ele se viu são,
na direção de curtir a vida, ele decidiu e ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Se vocês pensam que o mundo antigo era diferente de hoje em dia, que você saía glorificando a Deus, cantando, pegava a tua sanfonia a tocar, que todo mundo, nós somos um mundo antigo, tão espiritual, que pessoas... Não! O Evangelho de Jesus, louvores a Deus, sempre foi associado a coisa ridícula. É verdade. Pessoa que ouve, que lê do Senhor, essas são as espertas. Mas as pessoas que se expressam, que expressam a sua gratidão, que expressam, elas são ridicularizadas. No fim de Hebreus, capítulo 13, quando a gente chegar lá, ele vai falar assim: portanto, saiamos, irmãos, vamos sair levando fora o nosso vitupério, levando a vergonha de Cristo sobre nós. Saiamos. E o computador quer saber? Pode dormir, não vou mais ligar para você, não preciso de você. Aqui está. Aí está. Yes. E esse homem voltou nesse frenesi, ele gritando, louvando ao Senhor. Amém. Maravilhoso Jesus. Eu não sei o que ele pode ter dito, possa ter dito. Talvez falou até com um hebraico meio distorcido, porque ele não era de Israel, ele era de uma nação inimiga do povo de Deus, de uma nação chamada Samaria, e ali ele se prostra e ele adora o Senhor Jesus, e ele louva, e Jesus faz uma pergunta para ele, fala assim: onde estão os outros 9? Não foram 10 que eu curei? Cadê os 9? E isso nos ensina algo muito precioso. 2 lições essa palavra nos ensina no seu final. Deus quer expressões de gratidão. Amém. Mas eu estou tão grato. Deus curou as úlceras da Débora, da boca da Débora. Estou tão grato. Mas eu fico a bem quietinho. Na boca pequenininha. Conhece aquela piada do sapo, do jacaré? Fala assim: tem uma festa no Rio, lá no prédio. Aí o sapo diz: oba! Com aquela bocona de sapo. Eu assim, mas eu ouvi falar que bicho de boca grande não entra. O sapo fez assim: coitadinho do Jocola. Não resolve estar grato no coração, mesmo porque é muito fugaz, vai embora, mesmo porque nós perdemos a maior chamada do Senhor, que é a chamada de sermos testemunhas, que é conhecida como a grande comissão, que é a propriedade de nós exalarmos o bom perfume de Cristo para que outros ouçam, para que outros saibam, e quem sabe eles venham a crer no Senhor também. Nós jogamos fora essa oportunidade. Fica quietinho. Quietinho, não é o estilo do Senhor. Dói no coração. Eu costumo perguntar, em Naranja, quando contamos essa história: você já deu um presente para alguém que você comprou tão especial, você preparou com tanto carinho, e a pessoa nem falou obrigado para você? O que já aconteceu? Deixa eu ver se não foi só eu. Muita gente, não é incomum. Não é incomum. O sentimento é legal? Olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que esse traço de gostar de gratidão, de gostar de expressões de gratidão, é um traço divino que nós temos igual. É uma coisa real. É uma coisa, dá uma raiva. Não dá uma raiva? Dá um nó na garganta. Será que o cara o quê? E para não entrar nessa área, queria dizer isso. Cristo me ensina essa grande lição. Se você é dessas pessoas que recolhe o teu maná e leva e junta para o dia seguinte, saiba que no dia seguinte vai estar tudo podre e cheio de bicho. É invenção minha? A pessoa já está falando? Não, é o que a palavra nos diz. Maná é para comer no dia, como mesmo no dia. Se tem coisa boa em casa, vamos guardar para amanhã. Não comer tudo hoje, sei lá se de amanhã eu estou vivo. Comer o que pode, de bom, com moderação. Né? Então, esse é o primeiro ponto.
O outro ponto é que o Senhor diz para ele: a tua fé te salvou. Salvou do que? Da lepra? Não precisou de fé, nenhum dos dois tiveram que ter fé para ser curado. Jesus curou pela fé dele no Pai. Ele deu de graça a graça para eles. E ele diz: a tua fé te salvou. E o termo ali, o grego, é uma salvação que não tem fim. Então eu dizia para as crianças no fim da história, assim: filhos, os 10 já morreram. Eu não sei onde 9 estão, mas eu sei onde um deles está. Amém. Você sabe onde ele está? Eu preciso dizer onde ele está? No céu. Ele está ao lado do nosso Senhor. Aleluia. Ele é o melhor, ele é o maior, ele é a pedra, ele é aquele de quem nós não podemos prescindir. Nós passamos por dores, por tribulações, mas o Senhor não. Ele é a alegria dos homens. E Deus nos abençoe e agora nos dê a graça de seguirmos, porque nós vamos ter que refazer a nossa catequese que estava prontinha, permitir, mas louvado seja Deus. Que sejam horas que o Senhor será muito louvado de nós meditarmos sobre estes pontos ao longo da semana. Verdade, irmãos? Amém. Vamos dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém. A Ele toda a glória. Essa palavra nos fala sobre o valor da consagração, nos consagrarmos ao Senhor. E Pai, eu imagino vendo um rosto tão lindo de tantos. Imagino, Senhor, que o Senhor tenha falado aos meus corações. Filho, sou eu que você quer. Pai, que haja uma reciprocidade ao Senhor. E nós possamos dizer, todos quantos olhamos para Jesus e vimos a Jesus hoje, os nossos rostos sejam iluminados. Oh Pai amado, recebe a minha vida, recebe, Senhor Deus. Quero dar honra e glória ao Senhor, contando esse testemunho a respeito da Débora. 18 dias sem entrar no seu coração. E dentro de mim, e se aparecer mais, você quer entender? Ó Pai, o Senhor é o Deus do meu presente e do meu futuro, do nosso futuro também. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor não falhará. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, todo mundo. De olhos fechados, você vai fazer uma coisa para o Senhor ver. Ele já vê o teu coração, mas para Ele ver o teu corpo. Aqueles que estão dizendo para o Senhor: Jesus, eu quero me consagrar ao Senhor nesse dia e viver amanhã, depois, vida de consagração ao Senhor. Quero pedir a esses irmãos que ninguém vai ver, não é para poupá-lo de vergonha, é porque essa é a minha proposta. Levanta tua mão bem alta, Senhor. Diz: Senhor, olha a minha mão. Eu quero me consagrar ao Senhor. Quero me consagrar ao Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. O Senhor é a minha pedra. No nome de Jesus. Amém. Agora baixa rápido a mão do povo de Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar mais ao Senhor?